todos vocês? Então tá, bom dia, eu sou o Vinícius, para quem acho que não sei se alguém me conhece. Eu estou começando o doutorado aqui agora, mas eu era do grupo de ótica, trabalhava no LIOA, que é o laboratóriozinho que fica ali do lado da entrada, com a orientação do Jarbas e da Fátima. E aí eu vou apresentar o meu trabalho de mestrado, que uma parte dele, que foi a construção de um laser de 20 segundos com o objetivo de explorar a aplicação em cirurgia refrativa. Então, na minha apresentação, eu vou falar um pouquinho o que é cirurgia refrativa, para entender a motivação, qual que era o objetivo da construção do laser, e como que foi o desenvolvimento do laser, o que é um pouquinho de laser pulsado, o que a gente precisava levar em consideração, como foi para alinhar e depois caracterizar, e algumas discussões finais. A cirurgia refrativa, antigamente, ela funcionava com um corte na córnea do paciente, que era feito com uma lâmina, que tem esse nome, queratocone, e esse corte era feito manualmente, então era muito impreciso, qualquer movimentação errada na mão do médico e também movimentação errada do paciente podia dar problemas muito severos e também, sem contar que a recuperação era muito ruim. E aí depois você fazia o corte na córnea para vir um segundo laser para fazer meio que queimar a córnea e fazer o reparo. E aí como um laser que trabalha com a absorção de um fóton mesmo, não tem como você focalizar lá dentro, você precisa fazer esse corte. O que fizeram, aproveitaram o desenvolvimento de laser de 20 segundos para poder fazer esse corte, focalizando o laser dentro da córnea e fazer um corte mais seguro ali. E para poder melhorar como que essa cirurgia é feita. Então, basicamente, o laser, a internet não está colaborando muito, mas basicamente o laser vai focalizar aqui dentro do olho, vai fazer uma varredura no olho bem rápida, coisa de 20 segundos no máximo, e aí o médico vai poder cortar ali o olho, jogar aquele segundo laser e depois voltar, e a recuperação é muito rápida, coisa de um dia mais ou menos, você já está com o olho muito bom para poder sair de casa, fazer as coisas e chegar bem. E é uma das técnicas mais usadas no mundo hoje em dia. E o laser de 20 segundos ele entra para fazer esse corte, não para fazer depois para arrumar a córnea, mas é uma etapa muito importante no processo. E você precisa do laser de 20 segundos por conta da absorção de 2 fótons, e você tem a questão que você consegue focalizar o laser no ponto minúsculo lá dentro da sua amostra, que é transparente, no caso a córnea é transparente ali para o infravermelho. Você consegue jogar o infravermelho ali e pegar a absorção de 2 fótons na córnea, só na onde você focalizou, e fazer na varredura ali um corte só numa camada 2D ali, para apertar isso de uma forma muito precisa, de 2 a 10 microns de espessura no máximo. E aí o sisteminha ele inclui o laser, um estado de varredura e a córnea planada, e faz isso num plano 2D. E aí ele vai lá e focaliza, ele faz essas bolinhas assim, ele vai cortando até abrir um plano 2D todo do olho. No caso, eu não sei porque eu coloquei slide, desculpa. Mas a gente tem que. Isso forma de forma. Esse corte é por conta da formação de plasma ali dentro do olho. E nos sistemas atuais, eles usam uma abertura numérica baixa, que no caso que dá para ver que você tem um sistema que está mais distante do olho do paciente, e ele tem uma taxa de repetição mais baixa também. Então, ali na ordem de kHz, na maioria dos sistemas, e alguns poucos em megahertz. E aí, então você precisa de uma energia muito alta para você poder fazer o dano ali no olho, para você poder fazer esse corte, e às vezes esse dano não tem uma precisão muito boa. E aí tem alguns artigos que vão falar que você pode usar uma abertura numérica maior, uma taxa de repetição maior, então você aproxima mais o seu
a sua lente que vai fazer entrega na córnea, você aumenta a taxa de repetição do seu laser e você pode diminuir também a energia que você vai jogar ali na córnea e vai diminuir o dano, você vai ter cortes mais precisos. Até porque com uma abertura numérica maior você diminui o tamanho do spot na hora da focalização. E aí, baseado em 2 artigos que vão trabalhar com esse conceito, especialmente na faixa de gigahertz, que é alta taxa de repetição, que até então não tem nenhum laser que vai fazer esse tipo de aplicação ainda no mercado, que nasceu a proposta do trabalho, que seria fazer um laser de gigahertz para usar múltiplos pulsos de baixa energia, que é baseado no que, como o Liu faz, né, você trabalha ali com quantidades diferentes de pulsos. Aqui a ideia é de fazer muitos pulsos para fazer uma ablação de tecido mais precisa na cirurgia. Então, aí o trabalho foi desenvolver um laser de titânio safira, que é um laser que a gente já tinha um material pronto, comprado aqui por conta de um projeto antigo, fazer a caracterização do laser e depois foi estudar a aplicabilidade do laser em polímeros para ver se funcionaria ou não. Essa terceira parte aqui não incluí na apresentação, mas fez parte do meu trabalho de mestrado também, que aí eu fiz aqui em colaboração com o Renan, para fazer avaliar se realmente isso seria aplicável ou não, quais outras considerações que eu teria que ter. Aí, um laser basicamente ele é uma cavidade fechada, que a gente tem um bombeio, um meio de ganho, a gente vai ter espelhos ali que um desses espelhos vai deixar uma parte do laser sair, mas a gente ainda vai ter um feedback. Então, basicamente, o laser tem essa construção. E aí eu usei um cristal de titânio safira. O cristal de titânio safira ele tem a absorção aqui no verde, mais ou menos. E aí a gente usou um laser de bombeio que foi de neodymium dobrado, que foi aqui em 532. E a emissão dele é lá no infravermelho. Então ele tem essa banda de emissão normal, quando a gente excita em luz branca. Aqui vai ter a emissão laser mais ou menos que vai ficar aqui nessa faixa, no cristal lá, que depois eu vou mostrar melhor qual foi os resultados que a gente teve quando ele já estava funcionando. A cavidade, a ideia é que ela seja de gigahertz, então para a cavidade de gigahertz elas são bem pequenas, e isso é até uma vantagem porque a gente cria um sistema compacto. Então a gente tinha poucos elementos e essa é a cavidade total. Então a gente tinha 5 elementos dentro da cavidade e 30 centímetros caminho que a luz percorre, então era bem pequenininha mesmo. Aqui tem um cristal de titânio safira, ficava posicionado no centro. A gente usava 3 espelhos compensadores de dispersão, que eu vou explicar um pouquinho melhor porque desses espelhos. E o espelho que é o tipo de campo que vai ser aquele que vai deixar ter a saída depois. A cavidade ele tem essa estrutura, é uma cavidade em anel. Então, a luz aqui ela vai ter 2 saídas no contínuo. E a gente não tem extremidades nas cavidades em anel. Então, digamos, se você não soubesse aqui qual que é o tipo de campo, você não saberia dizer onde que seria o começo e o fim do laser, quanto às lineares você já sabe. A gente desenvolveu também um suporte para o cristal, e esse suporte do cristal ele ainda estava acoplado no módulo de Peltier e também no dissipador, que a gente precisava fazer um controle de temperatura do cristal. E o cristal ele também precisa ficar no ângulo específico, que é o ângulo de Bilser, para a gente evitar, a gente pegar o máximo de absorção possível do bombeio e não ter outras reflexões ali. A gente também desenvolveu um sistema de refrigeração, que é um sistema de Peltier, que aí ele vai ter um controle de temperatura em tempo real, que aí o Arduino ele mede ali qual que está a temperatura do sistema, ele vê se está variando, e aí ele vai lá e manda o modo de Peltier
esfriar ou não, de acordo com o que ele está medindo. Isso é muito importante porque todo laser vai precisar de estado sólido, vai precisar de um controle de temperatura. Porque tanto que o bombeiro que você joga vai aquecer o seu sistema, tanto que o laser ali vai ter a potência intercavidade lá é muito absurda. Então, isso acaba aquecendo o cristal e acaba criando lente térmica e também podendo até estragar o cristal mesmo. Aqui está até o que a gente mediu, sem o controle de temperatura, que é essa mais escura. O laser ele até tem uma boa eficiência, mas depois ele decai, e com o controle de temperatura ele cai no começo, mas o controle de temperatura ele começa a manter o laser estável. A ideia aqui, no caso, não é manter o laser gelado, o cristal gelado. A ideia é sempre não deixar ter variação de temperatura ali. Então a gente define ali, por exemplo, 20 graus, que é a temperatura que ele vai operar. A ideia é que ele não chegue a 21 nem a 19 graus, ele fique estável em 20 graus o tempo todo. Porque mesmo, a ideia não seria ele ficar só gelado. Então se ele ficasse 19 graus, 18, depois 16, depois 20 de novo, isso vai alterar o alinhamento do laser, porque isso altera ali várias propriedades do cristal e altera o alinhamento dele. Aí eu fiz o alinhamento, eu fiz toda a montagem da cavidade, e durante o alinhamento é até interessante mostrar aqui, que eu tirei algumas fotos na época, que isso era para ser um GIF, mas a internet não está boa, mas dá para observar vários modos. Esses TM00, que é o que a gente trabalha, né, mas também tem os outros modos de operação do laser. Não são modos bons, esse sem ser o TM00, os outros mostram que o laser não está alinhado corretamente, mas é uma coisa interessante de se ver, que você vê isso muito fácil ali desalinhando o laser. Você não posicionou no espelho certo, essas coisas. Para um alinhamento inicial, isso quando você está querendo deixar o seu laser otimizado, isso é muito bonito de ver ali na hora, e é um efeitozinho legal. Que a gente às vezes vê no livro assim, mas não chega a ver isso no laboratório. E aí eu fiz o alinhamento do laser para contínuo, porque primeiro eu preciso deixar ele bom para funcionar em contínuo, para depois eu tentar fazer ele ficar em mod-lock e filtrar. Então, para a característica do laser que eu estava trabalhando, o ideal é que eu chegasse perto dos 2 watts quando eu estivesse bombeando em 7, que foi um laser já construído anteriormente, e esse que era conhecido. Então, eu cheguei num ponto que estava ideal ali, que eu consegui 25% da razão entre o bombeio e o que eu estava tirando de contínuo, que aí você tem que aqui a partir de 400 miliwatts de bombeio já conseguia ter emissão laser, e aí ela ia crescendo aqui, então aqui mais ou menos já tinha uns 25% dessa razão assim. Então o que eu tirava, o que eu jogava de bombeio saía mais ou menos 25% de saída do laser em contínuo. A partir desse ponto, aí eu já passei a fazer um alinhamento para o mod-lock, que é um alinhamento um pouquinho diferente. Eu vou contar um pouco o que é o mod-lock e por que é um pouco diferente. No caso da emissão laser, a gente tem que a curva de ganho, né, do nosso meio de ganho, e a gente tem todos os modos longitudinais que o nosso oscilador permite emissão ali, emissão laser. O que vai acontecer é que o que tiver acima dessa condição de limiar aqui na curva de ganho vão ser os modos emitidos do laser. O que a gente faz no mod-lock ali pelo travamento de modos, que a gente tem todos esses modos, só que esses modos costumam ser aleatórios e aí a gente costuma ter uma potência média aleatória. O que a gente faz, a gente pode colocar alguma coisa ali dentro da cavidade para poder influenciar esses modos a terem uma correlação de fase
em algum momento do tempo ali. E aí a gente pode ver que aí esses moldes vão se interferir. E aqui, por exemplo, ele se interfere positivamente, a gente tem um pico e depois aqui acaba se anulando. Então a gente tem um pico ali no tempo que está todos os moldes centrais e depois fora de fase a gente não vê nada. Então a gente acaba tendo um pulso circulante ali na cavidade. A gente pode fazer isso através do efeito de Lentiker, que alguns materiais têm. E aí, o efeito de Lentiker é basicamente quando a gente incide altas intensidades, o meio que apresenta esse efeito, que é um efeito não linear de terceira ordem, ele, para altas intensidades, ele vai ter uma mudança no índice de refração. Então, quando a gente incide um pulso gaussiano, que a gente vai ter uma alta intensidade aqui no centro e aqui vai ter uma baixa intensidade, aqui no centro do cristal a gente vai ter uma índice de refração maior do que a gente vai ter aqui nas bordas. Isso acaba fazendo com que o meio funcione como uma lente. Então, que antes a gente, nessa pontilhada, a gente tinha o feixe percorrendo normalmente, com pulsado, que a gente vai ter uma intensidade bem maior, esse feixe acaba sendo focalizado. E como ele vai se comportar como lente, então seria como se eu estivesse inserindo uma lente ali na minha cavidade, isso vai alterar o alinhamento também da minha cavidade. Então por isso que o alinhamento para o contínuo, o alinhamento para o pulsado ele é diferente. Então aqui eu tenho um esqueminha que eu mostro isso, então para o contínuo ficaria de um jeito, para o pulsado ficaria de outro. Então o ideal eu entendo como funciona a minha cavidade no contínuo, eu otimizo ela para o contínuo e depois eu vou fazer, eu entendendo como que vai ser, tipo, através de análise matemática, que é isso que eu faço no computador, eu entendo como vai ser esse alinhamento e eu levo o alinhamento da minha cavidade para a condição que seria melhor para o pulsado e eu tiro ela ali da condição boa, que é a do contínuo. No caso, a gente vai ter qual que é a taxa de repetição do laser. A taxa de repetição do laser ela vai ser dada de qual que é o tempo que o pulso leva para percorrer a cavidade. Então, em cavidades lineares, a gente vai ter que vai ser 2L sobre C, mas em anel a gente já corta esse de 2, que fica só L sobre C. Então, o tempo que o pulso leva para percorrer a cavidade na cavidade em anel, ele é a metade, se não me engano, do tempo das cavidades lineares. E aí, como a gente define a taxa de repetição do laser como inverso desse tempo, as cavidades em anéis que a gente tem esse tamanho do round trip do mesmo tamanho das lineares, a gente vai ter o dobro da taxa de repetição delas. Então, a minha cavidade, que é em anel de 30 centímetros, se fosse linear, ela teria 500 MHz, mas como ela é em anel, eu já consigo ter 1 GHz de taxa de repetição. E outra coisa que a gente tem que considerar também é a dispersão do pulso quando ele passa por um meio transparente. Então, eu tenho um pulso ali que tecnicamente não teria nenhuma dispersão. Quando ele passa pelo meio transparente, ele vai sofrer uma dispersão, então a gente vai ter os comprimentos de onda mais para o vermelho para frente, os para azul mais para trás. Então a gente precisa fazer uma correção disso. Os lasers que a gente, pelo menos os titã safira que tem no laboratório, vocês podem ver que às vezes tem grau de difração, ou se não tem prismas. É uma ideia de ter um laser pequeno, compacto, ter um prisma ali não faz sentido deixar ele na cavidade muito complexa. E aí para isso que eu uso espelhos compensadores de dispersão, que já são espelhos especiais, que a gente vai ter diferentes camadas refletoras para cada um dos comprimentos de onda. No caso, eu não estou trabalhando com todos esses comprimentos de onda, tipo azul até o vermelho, mas específicos ali para a região que eu estiver trabalhando com o meu negativo, com a minha configuração que eu estou querendo ali. Então, por exemplo,
naquele exemplo que eu tinha o azul mais para trás e o vermelho mais para frente, eu usando esse espelho, o vermelho ele vai percorrer um caminho óptico maior e o azul menor. Então ali acaba todo mundo chegando em fase depois e eu compenso essa dispersão. No caso, geralmente um espelho já não é suficiente, precisou de 3 espelhos para poder fazer essa compensação de dispersão. Mas ainda pode variar muito da configuração que você usa. Então, é uma análise de qual espelho usar, e às vezes essas camadas não são tão bonitinhas como o exemplo, tem variações, então precisa levar isso em consideração também. Aí durante o alinhamento, no caso da minha cavidade, eu precisava aproximar os espelhos, diminuir esse tamanho por conta da lente e tudo mais, e aí ficar dando cutucõezinhos na mesa e para mim observar se ele ficava no moodlock ou não. Porque quando você dá os cutucões na mesa, você acaba causando instabilidades ali, e pode ser que você gere alguns picos ali de alta intensidade que acabam forçando o pulsado a sobrepor a condição de contínuo, e aí você começa a ver o laser pulsado acontecer. E o interessante é que o laser pulsado, a gente sabe que ele tem uma banda larga de emissão, até porque a gente tem aquela regrinha da transformada de Fourier, que a duração temporal do feixe ele está relacionado à banda de emissão dele. Então o que a gente tinha em CW aqui, e no pulsado a gente já começa a observar a banda larga. Aí no processo de alinhamento eu observava às vezes aparecer essas regiões. A questão é que eu precisava do laser só pulsado, então eu observava isso durante o alinhamento, mas ainda não estava ali perfeito. Aí eu precisei chegar numa condição só de pulsado mesmo. E aí o resultado que eu tive depois foi o laser pulsado ali, centrado no 756, com uma banda mais ou menos de 31 nanômetros. Aí eu usei de potência de 7.4 watts de Mobley e eu tirei quase 1 watt de potência no final. E aí tem as medidas da taxa de reflexão, então foi praticamente 1 GHz. E aí eu também fiz autocorrelação usando o Granuine, com a ajuda do Natan, que aí o Granuine ele vai ser uma simplificação do Frog. E aí a gente fez a Transprog, fez a recuperação e deu uma autocorrelação ali de 61 milissegundos. E foi isso. Que não era a melhor condição que a gente esperava, que eu, se eu não me engano, para 31 nanômetros seria ali mais ou menos 27 milissegundos. Então não foi o melhor perfil que a gente conseguiu, mas saí de lá e foi o que eu fiz no mestrado. Então, basicamente, os resultados foram esses. Então, eu tive uma taxa de repetição de 1 GHz, uma potência de 1 watt, uma largura de 63 centros, por mais que ainda não estava limitado, ainda era uma largura bem baixa. E aí foram, isso no total dá um pulso de 1 nanojoule de energia. Uma potência de pico de 18 kW e a razão de potência de saída de bombeiro de 2,7%. É de se esperar que para a condição de pulsado eu tenho uma potência bem menor do que a condição de CW. Isso é normal. A questão é que eu não consegui ter um pulso. Eu observei que aquele laser não funcionaria muito bem para ficar sendo cirurgia, porque tanto porque ele foi um laser difícil de trabalhar, e ele também usa um bombeio muito complexo, que é o meu GMI, então verde, que precisa de um sistema de refrigeração muito grande, e ele também não entrega uma potência muito alta.
pelo menos não para a questão de gigahertz. E aí, uma das sugestões seria usar ou lasers de Perry, que nem o Carbide, por exemplo, ou se não, talvez lasers de fibra, que poderiam talvez entregar uma potência muito maior do que o laser de distância-fibra que eu construí. Pelo menos para aplicação. Ele já foi usado muito para outras aplicações, mas a gente estava focando na aplicação de cirurgia, a gente acha que talvez não seria tão ideal. Tanto é que a gente pensou em fazer esse outro projeto, que agora o Nino está seguindo, né? Que é o desenvolvimento de laser de derby para fazer aplicações médicas, que foi um projeto que nasceu desse trabalho que a gente viu que Titã Safira já não daria muito certo. Porque aí eu encontrei esse artigo aqui, que é um artigo que consegue fazer um laser também muito pequeno, ainda de 1 GHz, que consegue entregar pulsos muito baixos, só que já com uma potência bem maior, porque eu também trabalho com um bombeio mais simples, que é um laser de diodo, que eu jogo uma fibra ali no cristal e ele é bem simples também, tem só 5 ou 6 elementos ali na cavidade. Aqui está uma foto, então ele é bem pequenininho, então seria a ideia de construir um laser mais compacto ainda, mais simples e mais fácil de usar. E ele entrega uma potência maior, e já também que o cristal ele aguenta também uma potência maior de bombeio também. Porque ali no meu Titã de Safira, se eu jogasse mais que 10 watts, por exemplo, o meu cristal já não aguentaria mais. Então eu estava trabalhando ali com uma condição de bombeio já muito alta já. Para aquela configuração ideal seria às vezes trabalhar até com 5 watts. Então, na literatura, se eu não me engano, só teve um trabalho que conseguiu uma potência tão alta que nem eu tinha conseguido para aquela configuração. E aí a ideia seria talvez usar esse laser ou talvez uma configuração usando 2, 3, 4 módulos desse mesmo laser combinados no mesmo sistema e depois usar na cirurgia. E aí é isso.